aí na obra Palavras da Vida Eterna, né? Pelo Espírito Emmanuel. Melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo sua capacidade. Jesus. Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir, eis a primeira evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe escolhe as águas segundo o recipiente de que faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós, outros, a solução de problemas alusivos à capacidade de recebê-lo. Não te percas deste modo na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa e vasto patrimônio perdido no progresso da justa habilitação para o método a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confundindo a avareza e a discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos sinos jazem aberto a todos, aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afaste do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhes a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que a dádiva do Criador se fixa nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Vira. Boa noite a todos. Boa noite. Querido Mestre Jesus, é com imenso prazer que aqui estamos para novamente darmos continuidade ao nosso trabalho. Obrigado por todos que aqui estão. Obrigado por aqueles que não puderam vir. Abençoa a todos. Abençoa a todas as mães do nosso país. Tende misericórdia de todo o povo lá do Rio Grande do Sul. Aquele povo lá da guerra, pelo mundo afora, Senhor. Tende misericórdia, tende piedade de todos. Abençoa a nossa reunião, abençoa o nosso irmão que vai nos proferir o estudo e que, nesta noite, possamos nos alimentar desta obra para seguirmos no nosso labor. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Jesus e Maria de Nazaré e Joana de Anjos, iniciamos o estudo da noite. Hoje vai ser Igor que vai fazer o meu lugar para trocou, porque senão ele só ia entrar no outro trimestre. Mas antes eu quero dar um aviso.
sempre que a gente for fazer qualquer referência, evitemos referências que sejam negativas, evidentemente. Evitemos citar nomes, seja de pessoas, seja de instituições. Citemos somente quando for uma referência positiva. Tá, gente? Tu quer saber? Não. Sempre bem. Deixa eu pegar só um pouquinho de água. Pode ter essa aqui. Essa água aqui foi da semana passada. Ah, tá. Não deve estar boa, não. Boa noite, gente. Natural. Senão eu não consigo falar. Hoje nós... Espero que vocês estejam confortáveis. Aqui eu estou um pouco nervoso, então... Tá? Mas vamos lá. Hoje é o estudo do Livro dos Médiuns, capítulo 23, Desobsessão, e o item 251, que fala sobre subjugação. E ele diz: a subjugação corpórea tira muitas vezes do obsediado a energia necessária para dominar o espírito mau. É por isso que se torna necessário a intervenção de outras pessoas. Tá. Ou seja, é necessário a intervenção de uma terceira pessoa, né? Porque quando uma pessoa está sobre subjugação, ela perde as forças físicas. Se eu não me engano, a Kardec, no estudo, ele fala sobre Edileuza, a história de Edileuza, né? Que toda vez que o cara chegava no centro, ele sentia a necessidade de se ajoelhar aos pés de Edileuza, e ele não entendia o motivo de ele ter que se ajoelhar. E era justamente por isso, porque ele estava sendo obsediado, e aí ele não tinha forças. Encontrava ela, ele tinha que se ajoelhar. E ele dizia: mas é uma coisa ridícula, eu tenho que toda vez encontrar essa criatura e ter que passar por esse processo. E ele estava justamente nesse processo. Pior que ele tinha consciência. Que ele tinha consciência, mas ele não tinha forças, não é isso? Exatamente. Que um exemplo disso, que a gente conversou agora há pouco, antes de começar, a fascinação, né? A fascinação, ela é psíquica, mas aí a gente tem essa parte da subjugação. E aí vem a segunda parte, que diz que atue pelo magnetismo e pelas forças, pelo magnetismo ou pela força de sua própria vontade. Em falta de concurso do obsediado, essa pessoa deve ter predomínio sobre o espírito. Porém, com esse predomínio, o ascendente só pode ser moral. Ou seja, a terceira pessoa, ela tem que ter uma conduta moral, né? Ela tem que ter essa parte de reflexão sobre o seu dia a dia, do que você vai fazer, porque eu acho que a primeira coisa, quando você está numa sessão mediúnica, ele diz assim: olhe quem é você, né? Quem é você para falar? Quem é você? Né? Quem é? Opa! Então, assim, eu sempre digo, a gente tem sempre que se policiar, e sempre que for fazer um trabalho, por exemplo, eu no magnetismo, eu procuro uma alimentação melhor, eu procuro doar melhor, passar o dia bem para poder à noite me doar melhor. Nas reuniões que eu venho tendo aqui com vocês, eu sempre também procuro estudar um pouco para poder entender o que vai ter. Como o Cláudio me passou, eu sempre procuro assim, ler as palavras antes, ler o estudo, ler o livro, para poder ver o que é que eu vou conversar, até para me policiar no dia a dia. A gente estava falando do Frederico Figueiredo, né? Sim. No livro Voltei, tem uma cena, ele já desencarnado, que ele encontra dois espíritos que ele doutrinava na reunião, quando era dirigente da reunião, e se achou no direito de doutrinar os dois. Uhum. E aí os dois olham para a cara dele assim, aí diz: cadê tua luz? Você não acha que a gente sabe quem você é, não? A gente não esqueceu, não. Qual era a mania que o Frederico tinha de fazer na reunião mediúnica, que é o centro, a janela da sala, era com uma calçada, a rua, né? Com uma calçada, não é feito nosso. Sim. E muitas vezes ele, no meio da reunião mediúnica, abria a janela assim e brigar com o menino que estava jogando bola. Cala a boca aí, tá atrapalhando a reunião, viu? Bora. Eles passaram isso na cara dele.
Fácil, fácil, né? Você fazia isso, a gente lembra de você. Cadê sua luz? Aí eu, Assim, quem é você para estar Quem é me julgando você? aqui, né? Quem é você? Mas E aquele eles povo falam foi justamente assim, né? isso. eu agora vou doutrinar esses Isso. irmãos. Levou um desacerto horrível. E é justamente esse o medo. Mas aí o medo, é como a gente tá aqui, ó, nós somos imperfeitos. Então, assim, eles vão usar e a gente tem que ter uma válvula de escape, mas assim, eu sou imperfeito. Exatamente. Mas não faço o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí, continuando, ele diz: portanto, só poderá ser exercido por um ser moralmente superior ao espírito, o seu poder, ao espírito. O seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Por quê? Então, só se impõe ao espírito que se vê forçado a inclinar-se diante dele. E aí é quando a gente para e diz assim: Jesus. Porque eu acho que superioridade moral maior é Jesus, não existe outro, né? E aí às vezes a gente pega uma pessoa que chega para dar lição de moral na gente e tenta ser: eu sou a pessoa mais ética do mundo, eu sou a pessoa, né, politicamente correta, então já começa errado. Quando você diz que é politicamente correto, então não conheço, mas eu acho que a gente tem que... E a virtude não se apresenta. Né? Justamente, né? É a mesma coisa do médico que chegou no centro dizendo que 80% do que eu ponho a mão eu resolvo. Mas e os 20%? O cara disse isso. Né? É com aquela história assim: Jesus, eu sei quem tu és, né? E ele diz: cale-te que não é chegada a hora. E você quem é? Chamam-me de legião. Pois então eu te ordeno, sai legião. E o cara entrou em convulsão até sangrar e a convulsão foi séria, porque, né? E aí eu acho que a gente tem que baixar um pouco, porque nós todos temos teto de vidro. Então a gente tem que baixar um pouco o nariz para poder entender, de fato, o pensamento. Você falou uma coisa aí bem interessante, que assim, todo mundo é imperfeito. Eu lembro de uma pessoa que uma vez, faz muito tempo mesmo, trabalhadora da casa, hoje nem está mais, saiu, eu chamei, convidei para desobsessão. Desobsessão, não sei. Aí ela falou: Cláudio, eu sou muito imperfeito. Aí vai que o Espírito aponta meus defeitos. Eu olhei para ele e disse: olha, então vamos fechar a reunião. Eu não sou santo, Pedro não é santo, Roberto e Rosana não eram santos. A gente não é santo, né? E é como você falou, a gente tem nossos defeitos. A diferença é o que você falou aí no início. A forma como eu vou... conduzir, né? Porque o doutrinador, a pessoa que está ali, né, levando aquela reunião, ele tem que ter um punho moral, mas assim, ele tem que driblar, porque ele não é perfeito, ele erra. Quem nunca grita, quem nunca xinga, então, quem não perde, né, a paciência. Menos jogar o prato na parede. Menos Ele tem que contar a história. diminuir mais, né? Não há tanto. E é por isso que Jesus tinha tão grande poder para expulsar os que naquela época se chamavam demônios, que foi o que a Idade Média criou. O vermelhinho, de chifrinho e de rabinho. Mas a gente sabe que os demônios ainda hoje existem, né? Que são aquelas pessoas que têm são os obsessores, são as pessoas más, são as pessoas que ficam felizes em praticar o mal mesmo. Então, né, o que... Estava até conversando sobre demônio antes de começar, né? Desse conceito, né, que as pessoas criaram. Tem um amigo que ele é judeu. Aí eu conversando com ele, aí a família dele é de evangélicos, e ele é judeu. Aí ele disse: Cláudio, eu tenho uma irmã que tudo que acontece é o Satanás, é o demônio. É o Satanás, é o demônio. É isso. Tudo o que? Tudo. Então, assim, eu estava na casa dela, a porta deu um vento forte, bateu, pá! Sai pra lá, Satanás. Sai pra lá, Satanás! É o inimigo. Aí eu já disse: mulher, foi. Não, é o Satanás, é o demônio. Aí, não é possível. Aí daqui a pouco ele passou o dia lá, foi almoçar, uma vassoura caiu lá, porque foi mal colocada. Aí ela virou assim:
é o demônio, sai, Satanás. Aí disse, Cláudio, eu não aguentei não, porque tudo que aconteceu, assim, mas teve algum momento que apareceu um anjo? Observe, observe, não aparece, não se fala de Jesus, não se Não. fala de anjo, mas o tal do demônio, E assim, a gente teve até um tempo que a igreja, algumas instituições, não vou falar nem igreja, mas instituições, a vassoura, teve um tempo que entrou um processo que você colocava as vassouras, elas ficavam em pé. Mas aí teve um fenômeno que teve, que elas ficavam em pé. Né? Ele foi o demônio, aí é o demônio agindo. basta você ver o seguinte, né? na Idade Média, as mulheres ruivas, Uhum. milhares de mulheres Nossa, condenadas, ruivas né? foram queimadas, foram torturadas até a morte, porque a crendice dizia o quê? Você falou aí, o demônio é vermelho, o fogo é vermelho, a cor do cabelo ruivo. É O vermelho. ruivo é um vermelho. As mulheres que nasceram com cabelo ruivo, a mulher, principalmente a mulher canhota, na minha família teve gente canhota que levava tapa para aprender a ser direito, porque era um absurdo você, como ser canhoto. Consegui Então escrever veja com as que duas mãos. conceito, matar mulheres ruivas, dizendo que elas eram bruxas. Até recentemente, os índios, né, que nasciam gêmeos, ele matava um deles, por dizer que um era do mal, né? Pois Não é. poderiam Na nascer gêmeos. África, foi antes da pandemia. Esse garoto, se vocês pesquisarem, vocês vão achar na internet. Uma organização médica encontrou ele vagando numa aldeia, morrendo de fome, desnutrido, porque um suposto feiticeiro africano lá, não lembro qual foi o país, chegou para a família e disse: seu filho é um bruxo, expulso de casa. Ele foi expulso. Quando encontraram ele, eles disseram cabecinha, o resto era osso. Aí logo depois eles mostram, acho que um ano depois ele foi adotado, ficou bonitinho, cheinho, gordinho, que foi alimentado. Ele levava pedrada na rua, Absurdo. sozinho, andando na rua assim, rua que eu digo assim, né, aldeia, de terra e de barro. E ele ia morrer, ou apedrejado, ou ia aparecer morto lá em algum... Por fome, né? Por desnutrição. De fome. Senhor? Assim, essas pessoas, isso é uma opinião minha, as pessoas que vivem, tudo é o demônio, tudo é, sabe? Indiretamente está invocando Justamente. para dentro de casa, para o local onde eles chegam. Justamente. Atraindo, né? É justamente por isso que aqui diz, isto é, os espíritos mal obsessores, que é o que a gente às vezes tem que botar na cabeça da gente, que o obsessor, que é um processo de como é que se diz? Persistência, né? Conexão, né? Conexão e persistência. Então, assim, se mesmo eu tô ali, é o demônio, é o demônio, é o demônio. Então, ali, será? Porque, assim, existe o obsessor, que a gente já conversou até aqui, eu até citei isso. Existe o obsessor, que ele é obsessor seu. Por quê? Porque ele tem uma raiva de você, ele não gosta da situação, não gosta do mal que você fez a ele. Tem um obsessor que gosta de estar com você, e tem um obsessor que é familiar que está com você porque acha que está te protegendo. Né? Então, a gente tem vários tipos. Né? E ainda tem um obsessor que a gente pode acrescentar, que é o obsessor encarnado. Né? Aquele obsessor que te manipula, aquele obsessor que exige muito de você, que domina a tua vida, te discrimina, né? Então, a partir do momento que ele está ali, sempre, né? Você está tendo essa... E ainda tem um último aí que André Luiz cita, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei assim, caramba, primeira vez que eu li, né? Depois eu fui entender direitinho. Eu não lembro se era no Domínio da Mediunidade, agora não lembro, ou a Libertação. E o nome do personagem é Libório, que ele é obsidiado, vejam só, pela esposa encarnada. Ele morreu primeiro. Toda semana ela vai no centro tomar passe, porque eu tô mal, eu não sei o que é que eu tenho, e não sei o que. Aí André Luiz comentou disse André. Aí André procurou o obsessor, cadê o obsessor? Não tem, André, não tem obsessor. E quem é aquele? Isso é Libório, esposo dela. Aí ele é obsessor? Não, o coitadinho tá doente, desencarnou de um processo
muito doloroso, né? Uma doença progressiva. Aquilo que você falou, para despertar, vai levar um tempinho. É. O coitado já está despertado. Aí a espiritualidade ia tirava Libório, levava para um plano, uma enfermaria lá no plano espiritual na região. Ai, como é bom vir no centro espírita, a gente toma passo, sai bonzinho. Quando ela chegava em casa, que adormecia, a primeira coisa que ela fazia o que era? E atrás, né? E a cena é engraçada, que ela chega, tá Libório na cama lá, e uma enfermeira. A primeira pergunta dela qual é? Quem é essa? Quem é essa? O que é que o senhor não está fazendo lá em casa? Bora, vamos voltar lá para casa? Então, Aí volta o cuidado, porque tem um vínculo, né? a consciência não tinha consciência dela. Ela não tinha consciência, né? Exatamente. Lá, Quando encarnada, desencarnada. quem Ou olha, quando quem olhasse para ela dizer, coitadinha, tá sofrendo provavelmente de uma perseguição espiritual. O perseguido era Libório. O coitado é Libório. já estava desencarnada e ainda não tinha paz. Só faltava dizer, minha filha, até que a morte me separa. Pense numa situação engraçada, de você ser o espírito. É o oposto, né? É o oposto, você é como é que se diz? Quando você falou de parentes, minha mãe passou um processo obsessivo por uma pessoa, não era parente, mas era uma pessoa que não era má, que se apegou a ela, e ela começou a ter processos depressivos, síndrome de pânico, sabe? Ansiedade, medo de ficar... Aí quando procurou uma orientação espiritual, e descobriram isso, olha, só não tem problema de saúde, porque o médico examinou e disse, só não tem nada. Não tem nada, a pressão está normal, tudo normal. Ela foi buscar, eu não era nem espírita, nada, eu era garotinho, e ela me contou que era uma companhia espiritual que foi afastada, não era má, não tinha... Simplesmente se aproximou com alguma sintonia, e minha mãe, por ser uma médium deseducada, ela era uma médium deseducada, aí... Eu tive que ela não conheceu o espiritismo, né? Eu tive eu trabalhei numa distribuidora e eu tinha assédio moral dentro da distribuidora. E era impressionante, porque eu não queria que ele, era o dono da empresa, que era a fábrica que a gente tem aqui, da família, e aí eu não queria que ele falasse nada com nenhum funcionário. Ele tinha que vir falar comigo e eu resolvia. Então eu pegava tudo da distribuidora e jogava em cima de mim. Então vocês imaginem o homem chegar e eu entrava em prece. Me dava uma dor de barriga, corria pro banheiro. Ele dizia, já tá na sofrida, né? Eu disse, estou. E eu que ele chegue bom, que ele chegue bom. Porque era confusão. E assim, era aquela coisa, uma perseguição mesmo. Eu tinha que ser perfeito, eu tinha que fazer tudo perfeito. Até que eu disse, não, eu vou partir para outra coisa, vou partir para a saúde, vou cuidar da minha, vou partir para a área da saúde para poder me livrar um pouco disso, porque, e aí, agora era um cara... Você fala da obsessão feita por uma pessoa. Isso. Que tem outros nomes, toxicidade, Isso. assédio moral, né? Assédio profissional da diversidade. Isso. E aí ele disse, só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não existe nenhum processo material e, principalmente, nenhuma fórmula ou palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. Ou seja, pular, rodar, jogar ombro, bater castanhola, não adianta, né? Não adianta. Não adianta. Eu estava escutando até uma palestra de Divaldo meses atrás, ele contando justamente isso. Não adianta não, meu filho. Bater castanhola, pular, rodar. Aí eu me lembrei justamente dessa parte, que não adianta. Eu conheço um cidadão, não vou dizer o nome, o cara é maior que grandão. Aí ele disse, olha, fui em um determinado lugar e chega o cidadão, na expressão que ele usava, manifestado. Manifestado, não sei o quê. E eu lá, né, de boa. Aí o cara chegou na minha cara. Pá! Aí eu fiz, e aí? Aí eu, pá! Meu amigo, a mão do cara está dura da minha. Disse, calma, quando eu bati na cara do cidadão, fui dar sigo nele. Calma que sou eu agora. Agora sou. Não aguentou a pressão, não. O espírito não ficou, não. Ele só... Primeiro ele veio com aquele conceito, um cara de homem não se bate, hoje homem não apanha na cara não. Eu chego lá de boa com a mão para trás assim, assistindo, o cara veio, pá!
Aí eu tava assim, aí o pai, não, meu irmão, é que ele tava manifestado. Deixa ele vir manifestar de novo. Eu tiro seu capeta, né? Eu tiro seu demônio, né? Aí eu ri, mas isso é tu ri porque tu não viu a cena, então eu ia rir na cena, né? Progredivo. Progressivo, né? O cara deixou de se manifestar, É, né? teve um bom resultado, né, seu Pedro? Aí a pergunta é essa. Eu não vi. Não. Já aconteceu comigo também, eu disse, eu vou tirar. Olha, eu tiro seu demônio rapidinho. Aí ele levantou. Porque como assim, eu trabalho numa área que tem muita gente que é casado, irmão, primo com primo, primo com primo, então por aí você já tira como essa área é. Então, vem entre tudo, né? E eu costumo dizer, ó, como ele é alegre, olha como ele é divertido, venha cá, meu amor. Mas chegam uns que ficam e chega dizendo, eu tô com capeta, eu tô com seu... Aí, e pra intimidar e a gente poder atender. Mas a pessoa vai driblando devagarzinho, né? Pra poder... Tem uns capetas inteligentes, né? Tem muito. Eu Eles lembro que inteligentíssimos. há muitos anos uma pessoa me falou, assim, eu estava começando no espiritismo, você sem conhecer nada, e assim, qual foi o fato? É que numa casa lá no meu bairro tinha um rapaz que diziam que, uns diziam que ele era doido, era louco, eu morria de medo dele, e outros diziam que ele tinha espírito, que é a palavra que o pessoal usa, né? Ela é que é espírito. Aí eu fui acreditei na segunda teoria. Espírito ruim. Até que a minha prima chegou para mim e disse, Cláudia, nunca vi espírito ter medo de polícia. Porque quando ele estava atacado em casa, e é atacado mesmo, quebrando as coisas, não chamar a polícia, não ficar bom. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi realmente, eu estava ali onde tinha a providência. Uhum. Não tem mais, né? É. Naquele ponto, tem uns ali, um dia parou o carro da polícia. O carro fazia assim. E eu disse, rapaz, quem está aí dentro deve ser um touro. É. E a enfermeira conversando com 2 policiais, aí eu fiquei escutando eles dizendo, rapaz, aí uma amiga da enfermeira disse, minha menina, eu tô com dó de quem está aí dentro. Eu disse, não, ela já é freguesa. É que ela é louca, tem crises, quando ela tem uma crise, no mínimo 5 para segurar. E só a polícia. Tanto que os policiais já sabem, quando ligar, já sei quem é, fulaninha. Quando eles abriram a parte de trás, ela estava algemada aqui. Né? Amiga, ela dava chute, pô, dessa finura. Então, força aqui. Dessa finura, dando chute. E o policial, bora, fulano, vamos, me solta, e chutando. E o carro assim, ó. Foi nosso aí para tirar. Aí você vê que ali era loucura mesmo. Era loucura. Aí interna, ela passava uma semana, ficava boa. Aí provavelmente, porque não tomou medicamento, teve um estresse, né? Isso. Mas o cara dizia, é um espírito que está tomando conta. Chamar a polícia, o espírito some. Então é safadeza. Não é, né? Às vezes o que falta ao obsediado é força fluídica suficientemente. É a história da força de vontade, né? Eu quero, eu vou tentar, eu vou, como você disse, ele sabia, mas ele não tinha força, mas assim, a força de vontade, de você querer, de você procurar sempre aprender. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande utilidade, que são os testes mediúnicos que Kardec fazia, né? Chegava lá e dizia, eu quero uma mensagem do meu pai. E aí ele dizia, não, qual médio? Aquele ali. Ele conheceu seu pai? Conheceu, então ele não entra. Vamos fazer com quem não conhece. E aí chegava o médio e você conhece? Conheço. Não conheço, então vamos fazer como ele é, assim, 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 a mensagem é tal, tal e tal. Que aí seria o teste, né, que Kardec geralmente... Teve um caso curioso de um cidadão lá na sociedade parisiense, uma das reuniões práticas que ele pediu acesso, que Kardec deu, e ele disse que era psicólogo. E assim, aqui a gente é bonzinho, né? Kardec era meio domingo. Ele chegou lá e disse, pode fazer. Então, alguns lá já eram psicólogos, escreveram, psicografia, tá. E esse rapaz, Kardec cita que ele escreveu lá umas palavrinhas, rapaz, é porque eu estou indisposto hoje. E aí Kardec olhou e disse, tá certo, vamos ler. Foi a primeira e última vez que ele foi. Ele foi se passando por psicólogo. E Kardec era muito exigente e rigoroso na análise.
Eu creio que 90% dos livros mediúnicos ditos espíritas, se passasse hoje pelo livro que Kardec usava, não passava. Não passava. Passava não. E ele ia ser chamado de quê? Como a gente já usou de outros, né? De outros escritores que fazia o livro antes era um, né? E hoje, depois, com o tempo, tinha a influência, então botava. Você vê a qualidade do livro, né? O que era a qualidade do livro antes, os primeiros livros, e o que é a qualidade de hoje, dos últimos livros que foram feitos, né? Porque eu vi uma vez um debate editorial assim, vamos adaptar o livro, por exemplo, o livro aqui dos médicos, vamos adaptar a linguagem para os tempos dias atuais. Aqui é uma opinião minha, pessoalmente eu discordo. Bota uma nota, né? Por exemplo, no Evangelho do ID, publicação do ID, a Arca do Tesouro está gasofiláceo. Meu Deus, ninguém usa isso. Mas eles, em vez de tirar da palavra do livro original, colocaram uma nota. A Arca do Tesouro. A gente sabe que no século XVIII, XIX é uma linguagem. No século XX, XXI é outra. Mas você chegar e mudar o conteúdo, não dá. Que está alterando, o que já foi tão alterado, né? Toda a história que foi escrita já foi tão apagada, já foi tão excluída que hoje... Você tem que ter esse cuidado. Eu gosto muito de edições antigas. Quando eu tenho um livro com edição antiga, eu faço tudo para não perder. Porque eu sei que aquilo ali é mais raiz, vem lá de trás. Eu lembro que uma vez aqui, até, não sei se Pedro vai lembrar disso, bem antes da pandemia, no grupo antigo, Pedro fazendo um estudo aqui, e Pedro citou, por exemplo, no século de Kardec, como é que se tratava a deficiência mental? Idiotismo, imbecilidade, demência. Então ele dizia, Cláudio é um imbecil, Cláudio é um idiota. Não é o conceito que nós temos hoje da palavra imbecil ou idiota. Se eu chegar assim, isso aí é um idiota. Eu estou xingando, né? Todo mundo vai entender. E aí a criatura que fez, por que não altera o texto? E Pedro deu uma coisa. O texto é de Allan Kardec, ele não vai alterar o texto, né? E você entendeu o que ele quer dizer, só não falou mais nada. Não sei se você lembra disso. Mas tem. É melhor que nem. Então é por isso que ele diz que a utilização de um bom magnetizador. Ou seja, estudar, né, o Evangelho, sempre procurar estudar, sempre procurar se aprimorar para poder ter saber o que fala e não falar bobagem, né? E né, como Jesus diz, vai e não peca para depois não ser pior. Pois é. Para finalizar, contudo, é sempre conveniente procurar, por um médio de confiança, os conselhos de um espírito superior ou de um anjo da guarda. O difícil... Essa pergunta que você fez agora. É difícil, né? Porque você encontrar um médio de confiança, como a gente estava falando aqui antes, né, seu Pedro, poxa, como é que eu vou confiar em uma pessoa que acabou de desencarnar e está fazendo uma psicografia e a gente sabe que tem um tempo para isso, né? Que até mesmo uma pessoa que não tenha, que não seja, vamos supor, uma celebridade, não seja famosa, que não tem, essa pessoa precisa de um tempo. Imagine uma pessoa que tem, né, os holofotes, né, uma visão, né, tão visada pelo povo e ter essa psicografia tão recente. Tu falou isso, Igor. Eu não lembro qual foi o que Irmã Dulce morreu. Não lembro agora. Vocês lembram como é? Quem lembra aí como era a Irmã Dulce? Ela andava bem devagarinho assim, já no final da vida. Ela andava bem assim. Ela levantava a cabeça e falava bem fraquinho. Até porque ela tinha só um pulmão. Então quando Irmã Dulce, que era muito amiga de Divaldo, inclusive, ela brincava dizendo assim, irmão Divaldo, a irmã de lá, tem alguma mensagem para a irmã de cá? É Joana. Ah, tá. Ela sabia que Joana era uma freira. E eu lembro que quando... Foi 2 fatos curiosos. Para vocês verem como as pessoas também jogam, isso que eu estou falando aí, as pessoas também jogam. Quando ela desencarnou, que apareceu de espírito no centro espírita, falando assim, se envergando, sabe? Ai, irmã Dulce. Eu lembro que uma vez aqui no Joana, eu não lembro quem foi, palestra, não lembro agora. Ele fazendo a palestra,
e no final ele deu uma psicofonia. A pessoa aqui do meu lado, olhando, a gente olhando psicofonia interessante. Quando terminou, a pessoa virou para mim e disse, é Chico, né? Aí eu olhei assim e disse, por quê? Ele, o jeito de falar não é de Chico, não. Aí foram duas coisas. Um era Chico, quando desencarnou, e outra Irmã Dulce. Era direto, meu amigo. O pessoal, porque a Irmã Dulce se comunicou. Gente, eu não estou dizendo que não pode não, tá? Pelo amor de Deus. Não. De qualquer médio aqui. Mas é isso que eu tá falando, gente. Ter o senso de... em todo canto. É difícil você hoje encontrar. E por conta desse pessoal que tem essa conduta, a gente cria por pessoas que têm, né, que são de respeito, que tentam passar uma informação boa, você fica naquela dúvida, né? Que eu estava conversando aqui com o seu Pedro também sobre isso. Eu fico às vezes, meu Deus, é tanto absurdo, é tanta coisa que eu fico sem saber se eu acredito ou não. Questão de mídia, né? Hoje em dia, o que está enricando as pessoas é a mídia. Mídia. Então, muita gente se diz um médio, lança certas, né, previsões, certos absurdos na internet e ganham fama com isso. Isso. Infelizmente, é o sustento deles. E quanto mais mentiras eles lançam que está dando bombas bombásticas, eles vão ganhando dinheiro por isso. Principalmente, você falou isso, YouTube e Instagram. Ganha esse dinheiro com seguidores, né? Como é que eles chamam? Quando você dá likes ou dislikes, a pessoa ganha. Você ganha por inscritos, você ganha por likes, você ganha por comentário, você ganha por tudo. E é assim, o emprego do momento, né? O emprego do momento. O emprego dos sonhos, né? Você hoje em dia não trabalha mais, ou você joga ou você faz live. É aquilo que a gente conversou até aqui, sem citar nomes, e um médium que eu cheguei, inclusive, a indicar para uma pessoa, porque pessoas de certo conhecimento, fazendo seminário aqui em Garanhuns, disseram, fulano de tal está psicografando com identidade de RG do desencarnado. Nossa Senhora, identidade de RG? Eu imagino, sinceramente, eu imaginei... Rua, né? Telefone. Aqui, o Pedro é o médium, eu sou o espírito desencarnado. Pronto, terminar a psicografia, escreva aí, RG 405-141 SSPPR, 24 de outubro de 2098. Bota aí, agora o CPF. Chico Xavier, nós já vimos aqui, teve uma psicografia dele, que ele psicografou normal, né, daquele jeito. Aí no final ele escreve a letra do desencarnado. E isso foi para um perito, ateu. Quando passou isso no Fantástico, ele fez, deram a ele sem ele saber o que era. Essa assinatura nesse papel é do mesmo punho subscritor deste documento. Ele fez a análise grafotécnica, é do mesmo punho subscritor. Ou seja, ele disse assim, a pessoa que assinou aqui nessa detalhe, assinou esse papel. Se eu disser a você que isso é uma psicografia de Chico Xavier, ao cabo disse, não, peraí. De duas opções aqui. Ou ele é o maior falsário do planeta, ou realmente existe. Ou, aí ele parou no ou, né? Porque ele era ateu. Ainda que ele é vivo. Isso ou, sabe, rapaz, ou o quê? Ou existe vida após a morte. Aí veja que só foi assinatura. E depois se descobriu que esse dito cidadão, né, colhia tudo isso da rede social, especialmente Facebook. Porque Igor chegava lá, estava assim, psicografia do Joana de Ângeles, dia 18 de junho. Cliquei, curti. Eita, Simone, mandou para Simone. Eric, a equipezinha ficava lá. Esse aqui é Eric, essa Simone e esse Igor. Aí vinha informação que tem em rede social, porque tem gente que expõe a vida na rede social. Muito. Né? Tô almoçando hoje, rede social. Vou tomar banho, tô no banheiro. Tô com dor de barriga, né? Aí tô no hospital. Tô morrendo, tô sendo enterrado. Aí tá lá, a foto dele se enterrando. Resultado, aí o cara vinha comigo e falou. Identidade, CPF, nome da rua. Tudo. Descobriram como, gente. É que numa dessas, o cara psicografou uma mensagem pro morto. A pessoa que estava morta recebeu a mensagem como se viva estivesse. Fora erros também, né? Erros. De nomes, que a pessoa botou o nome, o corretor mesmo automaticamente corrigiu errado. E começou, não, é assim mesmo. Aí ele usava, né?
olha, se tiver algum erro, é erro do médium, não é erro do irmãozinho desencarnado, do espírito que passou a mensagem. Ele logo assim, eu não entendi a mensagem Não entendi, corretamente, né? é erro Ah, Quando meu. você pega, por exemplo, Chico Xavier e outros que eu não lembro o nome agora, que se deixar, inclusive, investigar, cara, você pega, eu acho que ainda tem ali um de Chico Xavier, tem um que eu não lembro o autor, Motoqueiros do Além, isso é fantástico. O cara chega dizendo assim, papai, mamãe, jovem no além, papai, mamãe, estou aqui recebido por vovó Nica. Pô, quem é vovó Nica? Quem é vovó Nica? Isso não é que vocês não conheceram. É a minha avó, ou minha bisavó. Que o Nonô está aqui. Quem é Nonô? Aí vem um parente mais Que velho. nunca foi citado Nunca antes. foi citado. Que vai perguntar às vezes à mãe, quem é fulano? Aí não, aquele caso de Valdo, com a avó dele, né? Não é com a avó, Isso, com a avó. né? A avó. Que Que ele vê a avó. Que ele não aí, sabia tem uma quem era. Mãe, tem uma mulher aqui falando, dizendo que é sua mãe. Você está conversando, minha mamãe morreu. Pois é. Pois eu tô vendo. Cama É. frio, não sei o que. A mãe do padre, ele diz, ela tem uma... É minha mãe, não só disse que era bruxa. Não, é minha mãe. Então você vê que ele não sabia quem era e deu detalhes. Eu passei essa experiência aqui no Joana. Do médico que não sabia que sabia que meu sogro tinha desencarnado, mas não sabia de um detalhe, que só eu sabia. O chapéu. E ele disse. Todo mundo é que sabia da doença que ele teve, onde ele morreu, quando ele morreu. Porque eu sempre contei aqui. Mas o médium só fez um comentário. Ele perguntou assim, o velhinho gostava de chapéu? Eu nunca falei isso aqui. Nunca. Nem para ele que eu falei isso. Aí ele disse, por quê? Primeiro eu falei, que velhinho? O velhinho, rapaz. Morreu, seu sogro. Ele gostava de chapéu? Por que você está perguntando isso? Não, é porque tinha um velhinho aqui do seu lado, pedindo chapéu para você. Qual é o detalhe? Meu sogro odiava andar sem chapéu. Chapéu, boné, gorro. Ele podia ir para uma festa de gala. Paletó e gravata estava um boné. Se ele dissesse assim, que morreu de um derrame e que tinha câncer, mas não foi o câncer, foi o derrame. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia, mas o boné ninguém sabia. É que infelizmente a gente precisa dessas, Mas né? precisa. Porque tem que ter. Precisa, porque senão é como você falou, a gente fica... E aí você apega ao anjo da guarda, como diz aqui, ou procura um médium de confiança. Gente, obrigado. Já. Certo? Terminou hoje. Isso que eu estou falando aí, gente, a gente vê Obrigado. direto, né? Na literatura. Porque na biblioteca tem algo que tem esse... Eu acho que tem Jovens no Além, Motoqueiros no Além. Eu não lembro. Motoqueiros no Além não é de Chico, é de outro médico. Tem outros livros, né? Se você chegar lá na internet, no Vale Médium Espírita, para você botar para o assunto mensagens, cartas psicografadas ou mensagens desencarnadas, aí vai aparecer um bocado de livro. Raul Teixeira, ele quando teve aqui, ele falou, a gente já falou isso aqui. Quando você for para essas reuniões de psicografia, deixar bem claro que nós não estamos condenando a reunião de psicografia, de cartas de parentes. Você só tem que dar as seguintes informações ao médium. O nome completo, data de nascimento e a data da desencarnação. Por quê? Porque tem os casos de homonímia. Né? Eu lembro lá no trabalho, eu peguei um caso de homonímia de 6 nomes diferentes, 6 nomes iguais para um autor, inclusive as mães iguais. Imagine, o nome da sua mãe tem mais 6 pessoas com o mesmo nome. E não era o nome Maria da Silva, Maria José, não, era um nome um pouquinho diferente. Aí ele pede isso. Então, médium, psicógrafo, não, mas diga aí, Pedro, o seu pai gostava de quê? De que cor? Qual perfume? Morreu de carro? Morreu de quê? Quantos irmãos tinham? Aí Pedro conta. Raul disse isso, olha, eu recebo tanta mensagem com os detalhes que eu não preciso nem me concentrar. Meu irmão, eu lembro da minha cor azul, do meu carro Corcel, um Landau. Vai lembrar de todos os detalhes, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Igor fala, lembrando aqui, né, da questão dessas mensagens aí de espíritos famosos, muito cuidado.
Não é que não existe, não é que... pode um dia no Joana de Ângeles um Cazuza aparecesse? Pode. Eu vi, lá nos anos 80, um médium que ele dava psicofonias musicais de cantores, alguns cantores famosos. Teve até meio um tumulto assim, porque nesse evento 80% era pré-adolescente. Quase 800 pessoas. Imagina 80% ser pré-adolescente. Tudo assim, né? Esse médium, ele veio ao violão. Eu perdi essa fita, eu tinha essa fita gravada. E assim, alguns cantores famosos. Que o estilo musical era o mesmo. A gente identificou só pelo jeito de cantar. Supostamente um deles foi Cazuza. E o jeito de falar, não precisou dizer o nome. Foi justamente o que levantou a turma, né? A turma ficou iriçada. Aí alguns disseram, não pode ser. Por que não pode? Pode. A questão é... Aí eu disse, mas não são elevados. Mas ninguém disse que era. Eu levei psicografia de Cazuza, como a gente citou aqui, Cássia Eller, você falou de Marília Mendonça, Elis Regina, né? E aí você olha assim, vai ler, tem gente, por exemplo, vocês lembram daquele menininho que morreu arrastado no Rio de Janeiro com um assalto? Sim. Miguel, Bruno, não lembro. Eu lembro. Uma coisa assim, lembra aí, o que foi isso? Não sei quem não sabe. Assaltaram o carro, foram roubar o carro e saíram com esse carro fugindo. E ele caiu e foi arrastado. Pelo cinto. Preso pelo cinto. Ele morreu arrastado. Do mesmo jeito, horrível. Do mesmo jeito que os antigos romanos matavam os cristãos. Não sei se vocês sabem, né? Muitas vezes uma das formas de matar os cristãos pelos romanos era amarrar você, amarrar o cavalo, aí ele soltava o cavalo disparado e você morria ali das pancadas. Não deu muito fazer isso, né? Então, pouco tempo depois, eu recebi de nosso colega de trabalho, Amilcar, uma psicografia. Disse, Cláudio, analisa isso para mim, que eu recebi já de outra pessoa. Uma suposta psicografia desse menino. Em um centro espírita no Rio de Janeiro. Era o que a mãe frequentava. Isso. E aí eu mandei para minha amiga, essa do Clube do Livro. Eu disse, Fulana, me passa essa informação. O que é que tem de verídico, o que é que não tem. Gente, sequer tinha sido psicografado no centro. Igual o recente de Isabela Nordano. Pronto. Chegou a ver. Que foi no Então, centro assim, espírita que a mãe dela frequenta. Então, assim, você precisa ter muito cuidado. Não estou dizendo que não é, que não foi, mas esse do menino, ela me disse, Cláudio, eu conheço as pessoas, não fui. Então alguém vai. Ontem eu peguei no Instagram uma mensagem lá muito bonita, embaixo, Chico Xavier, não é de Chico Xavier. A outra, Allan Kardec, não é de Allan Kardec. Então as pessoas estão chegando na rede social e botam assim, batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão, Allan Kardec. Aí o povo que não conhece... Tome compartilhar. Tome compartilhar. E olha que coisa linda que Kardec escreveu. Lembra, Pedro, daquela situação que a gente vivenciou no grupo? Gente, esse texto não é de Emmanuel, não é desse livro, e Pedro achou o livro. Eu bati o pé de quem não é, e Pedro foi atrás do livro. Aí vocês são chatos, né? Somos. Infelizmente somos. Então a gente tem que ser concentrando com a verdade. Gente, semana que vem é a última não, né? Não, ainda tem. A última é o Wellington. A última é o Wellington, né? Pronto. Semana que vem é você, né, Pedro? Então, gente, Igor estreou, a gente não jogou pedra nele nem tomate. E ó, ele vai pro YouTube. E vai pro YouTube. Não, esse Cláudio, pelo amor de Deus, tinha paciência. Olha, e vai pro YouTube. E vai pro podcast, viu? Eu não sabia que tinha um podcast. A gente Quando você colocou que eu não pude, porque eu estava doente, aí eu fui ouvir. A gente teve a ideia e estamos soltando lá, né? É bom. Bem natural mesmo, sem nenhuma palavra empolada. Vamos fazer a nossa prece final, pode fazer? A prece final, a gente ir para a segunda parte do nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, gratos somos por mais um dia aqui reunidos para absorver a tua linda palavra, para segui-la, Senhor. Continua a nos proteger, a nos abençoar na nossa segunda parte. E abençoe e protege aqueles que não puderam estar aqui presentes. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre. Que
Assim seja. Em nome de Jesus, Jonas de Anjos e Maria de Nazaré, encerramos o estudo